Olá, povo de Deus! Estou mais uma vez aqui, inspirada, direcionada pelo Espírito Santo, para estar compartilhando com você uma palavra no dia de hoje. Deus tem algo especial para as nossas vidas, algo que Ele tem a nos revelar mais uma vez diante da Sua maravilhosa palavra. Deus está querendo falar conosco hoje, lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 24, no verso de número 17. Olha o que Deus tem para nós nos dias de hoje. E, vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquela mesma hora, naquele mesmo dia, a Davi e disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Deus está nos trazendo aqui algo a nos levar a refletir diante da sua palavra. Aqui, irmãos, resumindo rapidamente, Davi estava pedindo a Joabe, o comandante do seu exército, que fosse contar, né, o povo dele, contar aí o seu grande exército, contar, fazer um censo, né, contar cada um para saber quanto ele tinha, né, de povo dentro do seu exército liderado por ele. E aí Deus viu que no coração de Davi entrou aí a soberba, né? Entrou aí um sentimento de poder, né, por si só, mas Davi era diferenciado. Ele tinha um Deus sobre a vida dele. E aqui nós vemos que verdadeiramente Deus não divide a glória dele com ninguém. Joabe conta o exército de Davi, faz aquele censo, entrega o relatório a Davi, né? E diz para Davi que muito mais, né, era o seu exército naqueles dias. Fala, né, para Davi que muito numeroso, né? Ele tinha, né, um povo muito numeroso e que muitos eram além daquilo que ele imaginava. E Joabe conta, né, o exército e passa para Davi o censo, né? Ele conta um por um e vai passando para Davi o censo, né? E diz para Davi que eram 800 e 1.000 homens de guerra que arrancavam da espada. E os homens de Judá eram 500.000. Davi tinha um grande exército, um poderio muito grande, né? E eles tinham aí um grande armamento bélico, né? Eles tinham maneiras de lutar e também tinham aí artifícios, né? Tinham também instrumentos de guerra, né? Armas de guerra apropriadas, né? Então esse era um exército numeroso, um exército guerreiro e que aí era suprido, né, de um armamento bélico muito, muito bom, né? Davi, ele não deixava aí o seu exército a desejar. Mas olha o que Deus tem direcionado ao coração de Davi e é o que ele quer falar conosco aqui nesta tarde. Quando Davi se dá conta do erro e do teu pecado, o Espírito de Deus, né, a palavra de Deus, vai até Davi, com certeza. A Bíblia diz: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor. Antigamente, a palavra do Senhor, Deus falava diretamente com o homem, mas aqui, nesse momento, veio de uma maneira muito costumeira naqueles dias. Veio através do profeta. O profeta aqui é o profeta Gade, um profeta pouco conhecido, se eu não me engano, uma das poucas vezes que nós ouvimos falar dele aqui, mas atribuem aí um grande número de escritos, né, dentro do livro de 1 e 2 Samuel a Gade, porque o livro de 1 e 2 Samuel não foram escritos por Samuel. Leva aí o nome de Samuel porque ele traz um grande conteúdo, né, inserido acerca de Davi, que foi um rei ao qual ele ungiu, né? Nós vemos aqui que Gade, né, vai pela manhã, né, o Gade vidente, o profeta de Deus, vai dizendo a Davi, logo pela manhã, assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço, Davi. Olha aí, Deus já veio com a sentença,
e ainda deixou que Davi escolhesse. Por quantas vezes na nossa vida o Senhor nos dá escolha, o Senhor coloca diante de nós situações em que nós tomamos as decisões e aí nós vamos escolher o que vamos escolher disso. E o Senhor nos dá até hoje aí esse privilégio de estar colhendo, né, o bem ou o mal. Plantou milho, vai colher milho. Plantou esperança, vai colher esperança. Plantou amor, vai colher amor. Plantou intimidade com Deus, oração, súplica, vai colher graça, vai colher intimidade, vai colher poder de Deus e vai colher aí os olhos de Deus sobre a tua vida. Mas plantou ira do Senhor, vai colher a ira do Senhor. Olha o que Deus coloca diante de Davi. Coloco diante de você 3 coisas, eu te ofereço agora. Escolhe uma delas para que te faça, ou seja, não tinha jeito. Ele teria que passar por um tipo de... O Senhor ali estava repreendendo Davi. Então ele teria que passar por uma repreensão de Deus. Deus não aliviaria, porque Davi era um homem segundo o seu coração. Porém, precisava entender que o poderio de Deus, a grandeza de Deus e o trono de Deus, ninguém tira. O alvo sempre vai ser Deus. Os olhos têm que estar voltados para Deus. Então, Davi em seu coração deixou a soberba entrar e por alguns momentos, por alguns instantes, ele pôde aí experimentar a ira do teu Deus, ao qual ele já conhecia e conhecia muito bem. E Gade disse para ele: queres 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus inimigos, ou 3 dias que haja peste sobre toda a terra? Agora delibera o que você quer e vê, responda, e hei de dar a resposta àquele que me enviou. Ou seja, Gade estava colocando Davi na parede. Escolhe, vai querer 7 anos de fome? Vai querer fugir 3 meses aí dos teus inimigos? Ou vai querer 3 dias de praga sobre a terra? Escolhe agora, porque tenho eu que levar uma resposta ao Senhor Deus, aquele que me enviou, né? Aí, então Davi disse a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi escolheu a melhor sentença que podia. O que Davi disse? Prefiro eu cair na mão do Senhor do que nas mãos dos meus inimigos, porque o Senhor irá me repreender, porque o Senhor irá me chamar a atenção, porque o Senhor irá me fazer enxergar o meu erro, o meu pecado, mas as misericórdias do Senhor são infinitas. Ei, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lá em Lamentações, capítulo de número 3, vai dizer esta palavra, que as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Davi aqui, ele faz menção desta palavra dizendo ao profeta: diga a Deus que prefiro eu cair na mão dele do que na mão dos meus inimigos, porque eu sei que ele terá misericórdia, eu sei que ele será duro comigo, mas ele será também ao mesmo tempo misericordioso, mesmo que eu não mereça, ele será. É isso que Davi está dizendo, irmãos. E continua a palavra, e quando Davi escolhe, olha o que Davi fala assim: fome já passamos, uma grande fome sobre a terra, né? Já fugi 40 anos aí, né, de Saul no deserto, fugi também do meu filho, né? E Absalão, né? Fugi do meu filho Absalão durante muito tempo. Então, nós vemos aqui que Davi já tinha aí uma certa experiência com essas duas coisas. Então, ele escolhe o que? A peste. Que caia a peste sobre a terra durante 3 dias. Que venha a peste. E olha o que Deus faz com Davi, irmão. Deus moe a gente, mas quando nós sai da moenda, vai saindo azeite dessa azeitona moída, massacrada, sabe? Esmagada. Vai sair azeite daí. Olha o que Deus faz. Moe Davi. O que ele faz? Abre a visão espiritual de Davi. E Davi vê. E vendo Davi ao anjo. Davi vê o anjo ferindo o povo com uma espada nas mãos. E na hora que ele vê
o anjo ferindo o povo com a peste, e ele via o anjo ferindo o povo e levando a peste sobre o povo, olha o que ele fala, ele cai em si, ele diz, eis que eu fui que pequei. Esse povo não tem culpa. Não há por que este povo pagar. Ei, eu que procedi iniquamente. Ei, por que essas ovelhas que estão pagando? Elas fizeram o quê? Seja, pois, a tua mão contra mim e a minha casa, a casa do meu pai. Davi sensato cai em si. Irmãos, eu quero parar aqui e fazer aí uma breve observação e aplicando na nossa vida. Olha aí a diferença. A diferença não é nós não pecarmos, nós não errarmos, nós sermos perfeitos, porque não vamos ser nunca. Não há perfeição. Não há perfeição nessa terra. A perfeição é Deus. Deus é o perfeito. Então nós vemos aqui que Davi presta atenção, parou, analisou e caiu em si através do Espírito de Deus e entendeu que não era culpa do povo, era ele. Então a transgressão teria que ser cobrada dele. Então a ira do Senhor teria que cair sobre ele e a casa do teu pai, ou seja, sobre ele e a sua família somente. E é isso que faz a diferença de um homem espiritual e um homem carnal. É isso que faz a diferença de um homem que olha pelo lado do espírito e um homem que olha somente pelo olho da carne. A diferença entre um coração adorador e um coração comum. A diferença entre Saul e Davi não era que Saul errou, pecou, era o pior homem da terra e Davi era o santarrão, o mais belo, formoso rei, o rei sábio. Não. Ou um rei que tinha todas as coisas, sabedoria, honra. Não. Os dois eram iguais como ser humano. Ali na linha da humanidade, né? Embaixo da linha da desobediência, todos somos iguais. Né? Romanos 3 vai dizer. Então nós vemos aqui que eles não tinham diferencial nessa parte. O diferencial era o coração. Davi tinha algo que Saul não tinha. Aí ele tinha a humildade de chegar a Deus e pedir perdão, um perdão que verdadeiramente vinha do coração. E quando Davi escreve o Salmo de número 51, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe por que ele escreve esse salmo? Porque ele peca com Betseba. E Natan chega a ele também com uma sentença de Deus, né? E ele escolhe também. Irmãos, e quando ele escreve isso, cria em mim, ó Deus, um espírito reto, renova em mim um espírito inabalável, cria em mim um coração reto. Sabe o que ele está falando? Me perdoa, Deus. Eu errei aqui. Eu errei, mas o Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor é o Deus que por muitas vezes eu já caí, o Senhor me levantou. Essa é a grande diferença. Um coração adorador na presença do Deus Todo-Poderoso. E olha aí, ele vai fazer aquilo que Gad. Deus vem, cessa a peste, né? Ele tira a peste, faz acabar com a peste, e aí fala para que Davi erga um altar, né? Erga um altar na eira de Araruna. Alguns dizem que esse daqui é o tal do Monte Moriá, aonde Moisés foi sacrificar Isaac. Então, irmãos, e Davi ergue ali um altar ao Senhor, mas quando ele chega na terra, que é para erguer o altar, ele encontra um rei lá, e esse rei diz para Davi que, olha aqui, então disse Araúna a Davi, o rei Araúna disse a Davi, toma, pega tudo que você quer e ofereça ao rei o meu senhor, eu te ofereço ao rei o meu senhor, tudo isso, e tudo que te parecer bem aos teus olhos, eis que aí bois para holocaustos, e os trilhos, e aparelhos dos bois para lenha, tudo que ele precisasse. Mas olha a resposta de um coração adorador. O que ele podia ter feito? Pegar tudo e falar assim, opa, eu vou entregar sem pagar nada. Foi a mesma coisa que Saul fez lá atrás. Saul
esqueceu-se que não podia sacrificar no altar, o povo estava murmurando, ele foi lá e sacrificou porque Samuel estava demorando. E numa outra ocasião, Deus manda matar o rei e matar todos da cidade, matar tudo, até animal. E o que Saul faz? Traz os melhores bois, as melhores coisas que ficaram na terra, desobedece ao Senhor. Davi aqui não. Davi olha para Araúna e diz assim: Araúna, não vou querer, eu vou pagar o preço justo, sabe por quê? Olha a resposta de Davi: não, mas por preço justo te pagarei, porque não oferecerei ao meu Senhor holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 ciclos de prata, e ofereceu ali ao Senhor em holocausto, ergueu um altar ao Senhor em ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou o castigo sobre Israel. Quando ele termina de sacrificar o Senhor e erguer um altar, o Senhor faz cessar da terra a praga que havia enviado. Irmãos, que coisa terrível e ao mesmo tempo maravilhosa. Olha como Deus faz para que o homem venha reconhecer o seu erro, e olha um homem adorador quando reconhece o seu erro. Nós temos aqui duas linhas de raciocínio, duas vertentes. Nós temos um Deus que nos aperta, um Deus que nos puxa para perto, um Deus que dá uma esticadinha no arreio aí, né? Como dizem aqueles que trabalham com cavalo, né? Puxam aí o arreio do cavalo e fala: eia, tá na hora de parar. Ele breca a nossa vida. E nós, como verdadeiros adoradores, entendemos a repreensão de Deus e não queremos aí questionar, sobressair com Deus ou até entrar em conflito com o Senhor. Mas nós entramos em juízo com Deus e apresentamos diante dele a nossa causa, e aí o Senhor nos perdoa, nos traz de volta e faz com que nós venhamos a ser novamente agregados a essa graça, agregados a essa presença. Davi aqui foi perdoado e o povo também parou de sofrer por causa do erro de Davi. Davi fez aquilo que deveria fazer. Ei, não vou oferecer ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Vai sempre custar alguma coisa. Sempre, irmãos. Sempre vai ter um custo, porque aquilo que não tem preço não tem valor. Se você não apressar a palavra de Deus na sua vida, se você não apressar aí a graça do Eterno sobre a tua vida, nós não daremos valor àquilo que realmente importa. A palavra do Senhor é valiosa, a presença do Senhor é valiosa, quem manda é Ele, quem pode é Ele. Nunca que nós venhamos a tomar lugar de Deus na vida dos outros, na nossa vida ou dentro da nossa casa, nunca que nós venhamos a fazer sombra à presença do Deus Todo-Poderoso, nunca que nós venhamos a pensar que nós estamos além ou aquém de Deus, mas sempre estamos atrás, sempre estamos embaixo, sempre estamos nos pés. É essa a nossa posição de adorador. A presença do Senhor reine sobre a tua casa, a presença do Senhor esteja sobre o teu coração e a palavra dele adentre hoje a tua vida com graça e com misericórdia. Essa palavra que eu tenho para você através do Espírito de Deus, que hoje o coração de Deus esteja voltado para o teu coração. Entenda, algumas coisas são necessárias. O Senhor coloca algumas escolhas diante de nós. Por quê? Porque tomamos algumas atitudes que não deveríamos tomar. Mas o Senhor é misericordioso. Então, nós preferimos o quê? Cair nas mãos do nosso Deus, que tem misericórdia. E nunca daremos ao Senhor nenhum holocausto, nada que não nos custe nada. Nos custará sempre alguma coisa. Mas, irmãos, a recompensa não tem comparação. Amém? Que o Espírito de Deus te guarde.